comum hoje em dia nas locações, você aluga um imóvel para um determinado inquilino e aí ele acaba deixando de fazer o pagamento de uma coisa assim, sem muita importância, que é o IPTU, não é? Algumas imobiliárias colocam o valor do IPTU junto no boleto, então eles cobram o valor do aluguel mais o valor do IPTU. Outras locações, principalmente acontecem, principalmente quando o valor é muito grande, terceirizam essa cobrança para o inquilino. O inquilino acaba pagando o IPTU de fonte própria. E aí descobre-se que o imóvel está na dívida ativa. O que fazer? Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Se você ainda não é inscrito na TV Cresce, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo, isso ajuda muito, muito, muito mesmo a divulgação desse canal. E também, se você ainda não é inscrito nos meus canais do YouTube, se inscreve lá. Aqui embaixo vai aparecer o Minuto Tributário. O Minuto Tributário tem inúmeros vídeos falando sobre direito tributário que podem te ajudar a um entendimento muito melhor da matéria. Falando assim, francamente, para pessoas comuns, para poder entender mesmo a matéria. E também aqui o canal Teófilo Belcati, que eu posto vídeos sobre direito imobiliário e coisas que eu sempre falo aqui na TV Cresce. Vê lá, se inscreve, que é muito importante. Se você também quer tirar alguma dúvida comigo, me segue nas redes sociais, no Instagram, @Prof. Paulo Teófilo. Lá você consegue conversar comigo e me mandar dúvidas, ok? Então vamos agora para o vídeo. Quando eu falo em IPTU e dívida ativa, temos aqui uma situação bem interessante. Por quê? Na lei de locações, é possível você transferir o encargo para o inquilino, mediante contrato. Então, assim, eu posso colocar no meu contrato de locação que o inquilino se responsabiliza pelo pagamento do IPTU. Isso, fato. E a maioria dos contratos tem realmente essa transferência de encargo. Por quê? Uma vez que ele vai usar o imóvel, e ele vai usar o imóvel com fim ou de moradia ou comercial que seja, nada mais justo que a pessoa que está tendo a posse do imóvel pagar o IPTU dela. Ok, então posso transferir esse encargo perfeitamente. A questão é quando ele não paga o IPTU. Por quê? Transferir o encargo do IPTU é igual transferir o encargo do condomínio. Eu posso transferir para o inquilino pagar o condomínio, sem problema nenhum. Agora, e quando o cara não paga o condomínio? E quando me chega a cartinha de cobrança? E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente tem que entender de bate-pronto. Essas obrigações que decorrem da locação são possibilidades de você estar transferindo para o inquilino. Beleza. Inquilino, você pode pagar o IPTU. Inquilino, você pode pagar o condomínio. Porém, perante o município ou perante o condomínio, esses encargos são cobrados do proprietário. Pô, então como é que funciona? Vou te explicar. Quando você tem um contrato de locação que você transfere para o inquilino o IPTU ou o condomínio, vamos falar de IPTU que é o tema do vídeo, né? Você transfere para o inquilino o IPTU, você e o inquilino, vocês dois têm uma relação de direito civil de cobrança. Então, o inquilino vai pagar o IPTU e se ele não pagar, você vai cobrar do inquilino. Agora, o inquilino perante a administração pública, perante a prefeitura, ele não tem obrigação nenhuma. Isso quer dizer que ele não tem que pagar? Não, quer dizer que ele tem que pagar. Porém, ele paga para você, não para a prefeitura. Ah, mas ele está pagando diretamente o carnê da prefeitura. Tudo bem, você deu essa faculdade para ele estar fazendo. Mas o seu contrato de locação não vai isentar a prefeitura de te cobrar. Por quê? Diz a lei tributária, que é o Código Tributário Nacional, que os contratos particulares não interferem nas obrigações tributárias. Então, o IPTU, ele é um imposto municipal. Pelo fato de IPTU ser um imposto municipal, ele tem aqui uma obrigação tributária principal, que é o quê? De pagar. E quem é o contribuinte? É o proprietário do imóvel. Isso está na lei. Uma vez que a própria lei tributária diz que o contribuinte é o proprietário de imóvel urbano, é esse que é o devedor de IPTU. Se você transferiu o encargo para o proprietário, se deu por contrato particular, uma relação de direito civil. O Estado não tem nada a ver com isso, a prefeitura não tem nada a ver com isso. Deu para entender? Aí alguém vai perguntar assim, professor, mas não existe uma questão de substituição tributária, responsabilidade tributária? Uma boa pergunta, porém a resposta é não. Aqui, não.
você não tem uma transferência de responsabilidade tributária ou uma submissão tributária por conta de um contrato particular. Apenas a lei pode dar isso, porque nós estamos falando de uma relação de direito público. Veja, quando você lida com o direito entre as pessoas, isso é chamado de direito privado. O direito privado, a lei é limitadora. Ou seja, se a lei não disser que é proibido, você pode fazer. Agora, quando você já tem um direito público, que é a relação homem-Estado, contribuinte-Estado, você tem uma relação da pessoa com o Estado, com o poder público, a partir daqui, a lei ela é autorizadora. O que isso quer dizer? Se a lei não disser que o Estado pode fazer, o Estado não pode fazer. Daqui. Se eu tenho uma locação, o que não está proibido pela lei de locações, pode fazer. Se eu tenho uma relação com a prefeitura, aquilo que a lei não diz que a prefeitura pode fazer, a prefeitura não pode fazer. Deu para entender a diferença? Como não existe nenhuma lei que diz que a responsabilidade do inquilino de pagar IPTU numa forma de substituição tributária ou numa forma de responsabilidade tributária, ao contrário, ela diz que a responsabilidade é do proprietário. Então, é o proprietário que fica com o nome negativado, é o proprietário que tem a execução fiscal, é o proprietário que tem o nome inscrito na dívida ativa. Isso aqui, infelizmente, é muito comum, tá? Algumas questões que nós utilizamos, somente no escritório, quando tem um imóvel locado para a igreja não está pagando o IPTU. Se a igreja ela conseguiu uma imunidade ou pediu uma isenção, beleza. Se não, existe uma tese que nós utilizamos, e veja, isso é uma tese, nem sempre dá certo, tá? Porque isso vai do entendimento do judiciário. Temos alguns êxitos, temos algumas que perdemos. Dizendo o quê? Que a isenção vai se estender, e a imunidade pode se estender ao imóvel locado, e alguns municípios, perdão, ele tem a isenção para o imóvel local da igreja. Então, você consegue invocar essa isenção. O problema é o momento da isenção, porque a isenção, diferente da imunidade, não é um direito adquirido, é um ato do poder público. Então, são questões que nós tentamos trazer para defender. Agora, quando o inquilino ele fica muito tempo sem pagar, não tem jeito, você acaba falando com o proprietário, faz um acordo com a prefeitura. E esse valor? Podemos cobrar do inquilino. Isso eu não estou dizendo que o inquilino ele não pode pagar nada, ele não vai pagar nada, ele não deve pagar nada. Eu estou dizendo que perante a prefeitura é o proprietário que paga. Porém, perante você é o inquilino que paga. O que isso quer dizer? Você vai fazer o pagamento da dívida e vai ingressar com um processo de cobrança em cima dele. Geralmente vai ser um processo aqui ou de uma ação de cobrança propriamente dita, ou então uma ação que é a ação regressiva, que essa nós cobramos o inquilino em direito de regresso, porque você pagou a dívida que era dele perante você e você vai entrar com ação de regresso. Depende muito de algumas interpretações, né? Às vezes o mais seguro é mesmo uma ação de cobrança. Então, você vai ingressar com esse processo contra o inquilino para cobrar o IPTU que ele deveria ter pago e não pagou. Mas perante o poder público é você que paga. Ah, tem como transferir a dívida para o inquilino? Não. Tem como transferir a dívida ativa para o inquilino? Também não. A dívida é sua, proprietário. Você não tem como transferir. O que você tem de possibilidades, como eu estou dizendo, é fazer o pagamento da dívida e ingressar com processo de cobrança contra o inquilino que não pagou. Ou, dependendo da situação, você ver se existe alguma possibilidade de defesa no caso. Como eu falei, o caso de igrejas que você tem algumas teses de extensão da imunidade ou de isenção de IPTU, entre outras situações, né? Mas você consegue investigar alguma coisa que não está certo e tentar fazer a cobrança, e tentar fazer, perdão, a defesa. Algumas questões que a gente acha também muito na certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa, algumas vezes, da prefeitura não tem a atualização monetária, e isso é contra a lei de execução fiscal, então você consegue pedir para ser refeita a certidão de dívida ativa. Algumas coisinhas a gente consegue manipular, a gente consegue mexer, né? Mas a dívida vai estar aí e não vai conseguir tirar, infelizmente, salvo se existiu de fato alguma tese que vingue e que diga que não é devido esse tributo por conta daquele caso, ok? Agora, aquilo que ficou inadimplente, você vai e cobra do inquilino mediante demanda judicial. Perfeito? Então, gente, é isso. Espero ter esclarecido aqui para vocês.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like, dá um joinha, compartilhe e esteja sempre aqui acompanhando o Locação em Foco. Temos aqui programas quinzenais com assuntos importantes para você. E se você quiser conversar comigo, me segue no Instagram, pode me chamar que a gente conversa. Obrigado a todos e até a próxima.